nova área, ok, muito bom, você vai conseguir ter esse processo, passa para uma área que tem um saneamento melhor, tudo bem. Mas o que essa mudança causa? O que esse processo, essa transposição vai causar? Será que eu não posso estar criando um desequilíbrio para alguém? Sabe, eu não consigo separar, por exemplo, meio ambiente de saúde. Isso a gente já tem que deixar bem claro. Separar meio ambiente de saúde não dá. E a avaliação de risco, ela está aí para isso. Para a gente tentar ver qual seria o impacto e qual seria as consequências dele para a área da saúde. Porque a gente tem várias, principalmente zoonoses aí, que estão diretamente ligadas com os impactos. Acho que a gente acaba trabalhando isso mais adiante aí. Mas é bom, já fica aí. Complementando o Edmar, tem 2 pontos fundamentais dentro desse universo da sustentabilidade. Primeiro, nós temos que ter ciência que os recursos, na sua maioria, são esgotáveis. Segundo, um ponto muito importante que seja em qualquer áreas humanas, exatas, agronômicas, de saúde, sociais aplicadas também, né? É porque realmente o problema ambiental hoje é um problema socioambiental. É a resiliência, né? Os nossos componentes do planeta Terra, a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera, tem a sua resiliência. A gente pensa que a gente vai usando até ela estourar. E realmente ela chega naquele ponto que ela tem que dar um suspiro, né? E é isso que é importante, principalmente nessa questão da agronomia, da resiliência do solo, da resiliência, né, dos componentes, né? E isso é muito importante a gente ter isso em mente. Os proprietários rurais, os produtores, como diz ontem eu escutando nesse painel, aumentar a produtividade com baixo custo, ótimo. Mas o solo tem seu momento de dar a sua pausa, deixar ele respirar e aguentar um pouquinho, dar um tempinho. Isso é muito importante ter isso em mente, né? Essa resiliência para que... E essa questão também, o corpo humano precisa de um descanso, né? Chega um momento que tanto o corpo como a natureza precisa parar um pouquinho, até mesmo para a regeneração, né? Bom, o papo vai esquentando, seguindo um pouco mais. Queridos, formação então do biólogo. Tem 2 tipos de formação, licenciado, bacharel. Nós levantamos a questão da sustentabilidade, mas e a formação do biólogo? Olha, a gente hoje em dia, infelizmente, tem uma visão muito segregada dos dois, que como se fossem 2 cursos completamente diferentes, com funções completamente diferentes. Isso a gente tinha, isso é realmente antigo, na verdade. Quando a gente trabalhava uma licenciatura com 2.800 horas, e aí realmente o profissional era totalmente restrito à sala de aula, certo? E o bacharelado com 3.200 horas, que tinha toda a função do pesquisador, do biólogo em si. Só que com a nova resolução a gente teve que adequar as licenciaturas a também 3.200 horas. Então toda a matriz curricular, ela está voltada para a atuação do biólogo. Por exemplo, se você termina o curso de graduação, licenciatura, e vai fazer o seu registro no conselho de classe, você é biólogo, independente de você ser licenciado ou bacharelado. Então, em termos de função, de atuação, você é licenciado, você vai atuar como professor? Sim. Mas todas as atribuições do pesquisador você pode atuar também, certo? A única diferença aí é que pro licenciado estar atuando dessa maneira, precisa ter o seu registro, certo? Ele não vai poder simplesmente, terminei o curso de licenciatura, vou atuar como biólogo aí. Então, ele pode fazer isso sim, desde que ele seja registrado no conselho de classe. E aí, as atribuições, só seguir o CRBio que ele consegue aí atuar em todas as áreas do biólogo. Muito bem, já fica aí o gancho para... Então, vem a pergunta que não quer calar. Empregabilidade. Tem sido... Eu vi alguns números aqui, achei altos. Remuneração, é óbvio que nós vamos estar falando de valores médios, vamos estar falando de valores gerais, porque nós não vamos ficar consultando quanto as pessoas ganham, pelo amor de Deus. Mas a empregabilidade, o mercado de trabalho para esse profissional de biologia, formado em ciências biológicas. Como qualquer carreira, né? Se tornar um profissional, há uma demanda de se construir o conhecimento. E, infelizmente, muitos jovens a gente vai notando o crescimento dele ao longo do curso, que ele vai se tornando consciente dessa missão incumbida a ele, né?
Então, como nós falamos no início da abertura, né, nós temos um resultado muito legal de muita gente que se formou e está hoje empregado, estão dedicando os estudos de pós-graduação, etc. Então, a biologia é muito ampla. É impossível a gente aqui numa hora falar sobre ciência biológica, porque envolve todas as formas de vida dentro de várias dimensões, micro e macro. Então, vai depender da pessoa dedicar mesmo aos estudos, né? E vale a pena. O número é 94,13%. É um número alto de empregabilidade. Então, o aluno ou o ex-aluno, ele já sai não com a promessa do emprego, mas ele sai com um potencial de emprego muito alto, né, professor Edmar? Olha, isso é variável de aluno para aluno, sabe? De profissional que está saindo. Se eu tenho aquele aluno que dedica ao curso, aquele aluno que está sempre procurando possibilidades, é muito fácil essa questão de empregabilidade. Tipo, eu tenho alunos que atuaram no estágio e já foram contratados pela própria empresa que deu o estágio a ele. Então, isso é muito bacana pra gente. A gente saber que tem alunos inseridos até antes de concluir o curso, né? Você já ter essa inserção rápida aí. Isso é o melhor. Então, a todo momento que eu vejo, que eu acompanho esses alunos, esse ano foi a segunda turma que saiu com a minha coordenação, né? Então, eu estou acompanhando uma turma aí agora, vendo o que está acontecendo. Alguns estão em processo de seleção para programas de pós-graduação, outros estão tentando editais, por aí vai. Então, isso é algo que a gente acompanha. E eu tento fazer isso, tentar acompanhar esses alunos e ver o que está acontecendo e trazer isso de volta para quem está no curso ainda. Que eu acho que isso é o mais importante, eu trazer esses alunos, esses casos em que realmente eles saíram, conseguiram, conquistaram seu espaço, mostrar isso para o pessoal que está iniciando, para o pessoal que está em andamento. Porque ver essa perspectiva aí ajuda muito o aluno, em termos de motivação, principalmente. E tem uma realidade, não é, Edmar? Formar aqui em Campos Gerais e sonhar em fixar aqui em Campos Gerais, dentro das ciências biológicas, se torna bem difícil. A pessoa tem que realmente dedicar os estudos lá fora. Nós temos federais aqui próximo, muito bem, nós estamos muito bem distribuídos, Unifal, São João del Rei, UFLA, estão em federais aqui muito perto nesse perímetro próximo daqui de Campos Gerais, onde tem grandes cursos de pós-graduação em várias áreas diversas da ciência biológica. Isso é importante. Se somente contentar ficar em Campos Gerais, realmente as coisas se tornam difíceis. É verdade. Então, claro, o curso forma então para essa pegada nacional e internacional, porque eu vi também que um menino formado em ciências biológicas está trabalhando com apicultura. Ele é apicultor, né? Se não me falo de memória, é o Daniel? Sim, Daniel. Vou fazer um merchan para ele, que sempre vai na minha sala. Um abraço, Daniel. Mas, então, entre as áreas de atuação, aqui resumidamente, em grandes grupos, porque eu contei aqui, dão mais de 30 contadas. Biodegradação, bioinformática, tá certo, biologia molecular, biorremediação, genética e gestão de resíduos. A quantidade de áreas é incrível, né? E sempre falta gente para essas áreas. Por exemplo, eu trabalho na molecular. Então, todo o meu estudo é baseado na molecular, só que eu preciso de um bioinformata. Só que eu nunca tenho bioinformata. Então, aí a gente... Para nós aqui que somos leigos, qual é a diferença de um bioinformata? Porque eu confesso que eu não sei. Por exemplo, eu trabalho com DNA. Certo? Então a gente faz leitura, a gente faz todo o processo de sequenciamento, só que eu preciso de alguém para interpretar esses dados. E é o bioinformata que trabalha nisso, certo? Então a interpretação desses dados é dada por ele e raramente a gente encontra um disponível. Nós estamos falando de cromossomos, né? Sim, a gente está falando de nível de gene, a gente está mais abaixo ainda, certo? E para encontrar, por exemplo, a gente tem uma bioinformata que trabalha com a gente, a Gabriela, lá de Campinas, e ela tem muito trabalho. Então, e eu tenho o quê? Eu tenho ela na região. E aí, como que eu consigo outro aí para trabalhar? Então, são áreas que... Então, não dá para xingar ela no atraso. De maneira alguma.
Um abraço, professor, é uma brincadeira, hein? Mas é assim, sabe? A gente tem as áreas de atuação, mas tem algumas que são mais divulgadas, sabe? Que o pessoal se concentra naquelas e, infelizmente, algumas ficam meio que esquecidas aí. Vamos lá. Bom, professor, biodegradação, professor Gabriel. Zoologia, ou o senhor prefere falar de gestão do resíduo? Mas competência nossa, sim. Infelizmente, dentro do modo de crescimento do Brasil, falta um pouco dessa conscientização, até a nível empresarial, desses tratamentos. Temos uma legislação bem embasada, bem descrita, mas está faltando algo mais. Está faltando uma fiscalização eficiente, de tratar de fazer esse trabalho em prol de amenizar ou mitigar esses impactos ambientais. Nós estamos vendo exemplos recentes de desastres, onde realmente faltou essa responsabilidade sobre o tratamento de efluentes, de resíduos. E aí, dentro dessa investigação biológica, né, nós temos até nessa biorremediação, estudos aqui com o pessoal da Unifal, com lodo de esgoto, né, que são utilizados como adubo. Então, tem muita coisa interessante. Eu vi recentemente, professor, desculpa atrapalhar seu raciocínio, mas não perco. Vi recentemente, nos Estados Unidos, tem uma empresa que trabalha com piscinas naturais, que a limpeza da piscina é feita com plantas, é feita naturalmente. E ao passo que tradicionalmente a gente usa produtos químicos aqui no Brasil e lá também. Mas eu vi esse com biodigestores. Eu vi também estações de tratamento. Tive a oportunidade de trabalhar na universidade, e quando eu trabalhei no centro de pesquisa, eu trabalhei no setor de engenharia e águas lá na universidade. Trabalhei, não estudei, trabalhei. E lá nós vimos na piscicultura, então o uso de plantas como biodigestores e fossas biologicamente corretas, em que a própria natureza ia fazendo a depuração daquele dejeto sólido, no caso, né? Isso é muito interessante. E aqui no Brasil, às vezes, a gente não dá atenção devida aos lixões, ao tratamento de efluentes. Poucas cidades no Brasil, acho que a meta era em 2003 estarmos com 80%, nós estamos em 2019 e basicamente eu acho que 15% ou 20% dos municípios do país atingiram a meta. Então tem um trabalho árduo a se fazer. Mas você tá falando? Continuando, em 2014 nós tivemos na nossa última semana de biologia com programações, um pessoal da Unilavras, uma palestra sobre essa biodegradação, sobre tratamento de resíduos sólidos e líquidos também. E falando dessa responsabilidade dos municípios em implementar esses tratamentos, né? E até hoje, infelizmente, grande parte não ainda abraçaram essa causa. Professor, eu vou fazer um break, o pessoal já me deu um sinalzinho aqui. E você que está ouvindo o programa Olhar Facica, nós vamos fazer um break, mas retornamos em poucos minutinhos. Não saia daí, você está ouvindo Olhar Facica.